Voltei, não, tá pausado? Já encerrou. Eu já encerrei e voltei de novo. Bom, gente, deu um problema aqui, saiu do ar, então agora aí acabou encerrando. Eu não encerrei, ele assim, encerrou sozinho. Ó, Titita entrou, Titinha, Elô, Angelina. Meninas, encerrou sozinho, eu não sei o que aconteceu. Vou esperar entrar a Georgette e aí a gente continua conversando. Oi, Elô, querida! Rosina, bem-vindas! Gente, não sei o que aconteceu. Desligou sozinho, internet. Agora eu coloquei também nos dados, que eu tô aqui em casa, em Belém, e não sei. Vamos ver se a Georgette... Ai, Georgette voltou, que bom. Eu vou chamar a Georgette de novo. Nossa, mana, que louco, meu. Georgette, eu não sei o que aconteceu. Simplesmente apagou Ai, a gente tudo. nunca sabe, a gente não sabe o que acontece com essas coisas. É uma rede nefasta. Exatamente, Georgette. Você estava é, falando coisas tão bacanas, tão lindas, né? E realmente eu acho que a gente. E eu ia te perguntar exatamente alguma coisa ligada ao que você estava falando, porque eu estava pensando. A gente, coincidentemente, eu nem pensei quando eu te convidei, eu nem lembrei que amanhã era aniversário do Ney, né? Eu lembrei depois. E aí pensando naqueles início do ano 2000, quando Estela do Patrocínio, né, começou a ganhar aquele corpo diferente, né, através de uma outra manifestação artística, né, através do teatro, Uhum. né, incorporando um outro tipo de expressão ali, da música, né, é... Uhum. e depois desse tempo todo, Georgette, queria te perguntar uma coisa. A gente, momentos históricos totalmente diferentes, né? Completamente Uhum. diferentes. Né? O que a Uhum. gente perdeu? O que a gente ganhou? E o que a gente precisa. O que tem para a gente aprender assim? Né? Porque às vezes eu tenho a sensação que eu fico correndo atrás, sabe, Georgette? De coisas que eu não sei mais nem o que é, de certezas, de. Né? Como é que Uhum. você pensa assim, enfim, como que você vê isso, considerando ainda a própria Estela que sofreu tanta modificação, mas o próprio momento histórico em que a gente vive e o papel da gente que faz arte, né? Escuta, eu acho que a gente não perdeu nada. Acho que a gente só ganha a cada dia, sabe? Acho que a gente está caminhando muito bem, sabe? Eu acho que a gente tem muitos inimigos declarados, sabe? E então é uma disputa muito grande, né? Mas eu acho que a gente não perdeu nada. A gente pode ter perdido batalhas porque o poderio do outro lado é muito forte, né? Quando eu falo de um lado e de outro, eu estou falando de um lado, acho que quem pensa de uma maneira coletiva, né? Quem pensa na igualdade entre os seres, sabe? E pensa e atua e quer essa igualdade, né? Essa igualdade de bem-estar, de poder viver, né? De receber alimento, né? E do outro lado, você tem as pessoas que talvez acreditem que umas pessoas devam ser submetidas por outras, sabe? Que a história de submeter outra pessoa à força, ou à força do capital, ou à força física, não interessa, acaba sendo a mesma coisa, e que isso é legítimo, que isso é uma coisa da natureza humana e que, portanto, tem que ser respeitada. Então, aí você vê todos esses documentários a respeito do quanto o homem é um ser da guerra, do quanto o homem é um ser da matança, o quanto o homem é um tubarão, né, comparando com esse assassino dos mares, né. Então, essa disputa existe.
E aí, conforme a gente vai ampliando a nossa consciência, Estela é muito exemplo disso. Agora são duas mulheres negras ocupando o seu lugar, ocupando a própria fala, ocupando a fala, né? E isso é uma evolução não só da consciência, mas da ocupação mesmo, da virada dos palcos, o que a gente não considera pouca coisa, né? Assim, essa luta pela arena, essa luta pela ágora, essa luta pelo teatro. E aí a gente tem uma trajetória, né, que é exemplar, ou seja, eu acho que a gente não perde nada, a gente só está avançando nas ideias. A gente vem historicamente avançando muito nas ideias, sabe? A consciência está se ampliando, a gente sabe disso, né, Rai? Sim, A gente sim. sabe que está se ampliando. Então, assim, é que realmente a força é muito grande, né? É força de assassinato, é a força da bala, é a força de dogmas indiscutíveis e manipuláveis, né? Então, tudo de mais Da parte do precioso, simbólico. é tudo muito, muito reduzido, muito cooptado, a inteligência atacada, a razão atacada, até o último fio de cabelo, né? Sentimentos aleatórios e sem nenhuma base racional ou objetiva vão tomando conta das pessoas através desta rede, através da qual a gente está falando agora, que antes já existia, é claro, a TV, a puta que pariu e tudo mais, mas essa rede vai ficando cada vez mais sofisticada e a gente vai vendo esses necropolíticos assumindo a direção do mundo através de Twitter, né, através de frases curtas, né, sem nenhum fundamento, sem nenhuma fundamentação mesmo, né? Então, a Angelina, querida, agora que eu tô vendo, tem uns recadinhos aqui. Angelina é uma batalhadora, Angelina é uma mulher que ela que você tem que conversar. Você conhece ela, Rai? Conheço. Está na minha Ah, então, listinha para a gente conversar. então, Angelina é a pessoa, né? A Paty entrou agora, que bacana. Não vou nem ficar olhando, senão vamos perder aqui. Então, ela diz, né, assim, então, sobre a sua pergunta, eu acho que a gente está num momento de muita glória, sabe? Não é glória porque é isso, porque não consegue se expressar de uma maneira inteira. Não sei dizer no nível cósmico o que é, entendeu? Não sei dizer no nível cósmico qual é a lição da humanidade, o que a gente tem que fazer, ou se a gente é simplesmente uma praga que tem que desaparecer. Eu acredito que não, que a gente tem uma função, sabe, de fazer uma fotossíntese nesse mundo, de elevar um pouco a vibração e não, sabe, parar de chupinhar o mundo e dar para o mundo, sabe? Parar de comer do mundo e dar para o mundo como uma planta, dar a glicose, dar o pensamento, né? O pensamento no sentido amplo do pensamento, né? Coisas melhores, coisas mais interessantes para todas, todos, tudo, para tudo, né? Então eu acredito muito que o ser humano pode inverter essa função, que a gente tem essa glória dessa função, sabe? De fazer ligação entre as coisas e não ruptura entre as coisas, né? Essa história de fazer ligação entre as coisas, eu acho que é fundamental. E a gente está aprendendo cada vez mais a fazer ligação entre as coisas. E ligação que eu quero dizer é ligação mesmo de sensações, de pensamento, sabe? A gente está, nesse momento de terror político, a gente está estudando muito, né? A gente está se falando muito, né? A gente está se politizando cada vez mais, entendendo que política é a própria maneira da gente entender como a vida pode se organizar na Terra, né? Que a gente tem que organizar essa vida e todo mundo tem que participar disso, né? Porque senão a gente vai abrindo cada vez mais brechas para essa tirania do capital se perpetuar, né? Então, sobre a sua pergunta, eu acho que da classe média, favor da classe média Voltou, voltou, acho que voltou. caiu, né? Não, Ai, que voltou. bom.
Ai, meu Deus. Então, eu não tenho um pessimismo em relação a esses nossos tempos. Acho que é uma batalha mesmo, é uma batalha a ser vencida com muita. Eu tenho certeza, assim, eu tenho certeza que a vitória é certa. A gente tem essa certeza, porque não tem mais para onde a gente caminhar, a não ser para novas perspectivas, né? Eu não estou falando em 50 anos, em 100 anos, talvez seja um futuro longínquo mesmo, e a gente tenha que passar pela tal da distopia para poder reencontrar sentidos, né? Mas eu acredito plenamente que a gente precisando ou não passar por um holocausto final, a gente, o nosso destino é essa ligação entre nós. É a consciência não individual, mas a consciência da partícula que nós somos, né? Da partícula individualizada, mas partícula, parte, né? Partícula de ser, uma partícula de um ser que é enorme, né? A gente poder assumir essa função e a gente está caminhando para isso, a gente já tem essa consciência e agora resta que a gente não tenha, que a gente aguente o tranco de não ter trégua, né? Porque não tem trégua. É isso que a gente vai sentindo quando você fala, por exemplo, parece que você não, né? A gente vai sentindo que não tem trégua. Que a gente não é assim, você luta, luta e consegue um bagulho, sabe? Você luta, luta e pegou o lance aí, ok. Não é isso, né? Você luta, 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 quebra um pedregulho aqui e continua lutando e tal, porque o negócio é imenso. Então, esse cansaço, né? Esse cansaço, puta que pariu, é um cansaço muito grande, mas a gente não pode sucumbir um instante a ele. E por isso que eu falei no início que essa junção da gente é muito especial. Porque um só não aguenta o tranco. Você fica num Você revezamento sabe, 4x4 com a galera, né? você sabe, Georgette, que eu vou contar assim um segredo para você. Eu tenho a sensação de que essa chama feminista, né, de maneira mais explícita, ela me pegou basicamente, praticamente agora na eleição, sabe? Porque eu acho que as mulheres fizeram uma grande corrente tão forte, né? Eu que tive uma vida inteira, obviamente, a gente sempre tem uma atenção, né? Para as opressões que a gente sofre, para reagir a essas opressões como mulheres, né? Mas a força que o feminismo adquiriu nos últimos 10 anos, né? E a gente pode dizer até que se tornou uma coisa muito forte, muito presente, especialmente trazida pelas novas gerações, pelas meninas, né? E o quanto eu Uhum, tenho aprendido com essas meninas, né? As meninas do samba, as meninas, né, do teatro, né? As meninas da militância estudantil, né? É... Então, isso foi um aprendizado, tem sido um aprendizado para mim, né? Porque vem uhum, complementando o que eu entendo por luta, o que eu entendo por luta coletiva, né? uhum. Então, isso para mim foi fantástico nesse período da campanha, especialmente porque eu realmente me senti muito dentro, né, desse furaqué, né, de luta coletiva, de dizer não à opressão mesmo, de se juntar, de ter esse elo, de ter essa amizade, esse afeto, uma cuidando da outra, uma olhando para a outra e fortalecendo a outra, né? Uhum. E nessa pandemia eu fiz uma canção que há muito tempo eu já vinha pensando em fazer para homenagear minha filha, que a Yara, não sei se ela está aqui, ela também estuda teatro, e Yara conheceu assim essa, essa maldade. Assim. Ixi, Uma websérie chamada Mulheres da Renata Freire. Da Renata Freire, Mulheres em Série. E aí, do dia para a noite, veio a letra, veio a música, e eu fiz uma música em homenagem à Yara e a série Mulheres em Série, né? Que é fantástica.
recomendo, que é mais ou menos assim, Georgette, olha só. Nasceu, tem que pedir licença. O mundo te escolhe para obedecer. Não cumpre o destino, construo, me assina. Do avesso, ninguém me amonta, senhor. Ser estar em perigo, risco, esquina, horror, feitor. Não cumpro o destino, construo, me assina. Sobreviver no dia a dia, me abater. Desvio de baladeira, com a ginga que serpenteia, embaleia, com ginga de baladeira, embaleia, desvio que serpenteia, desvio que embaleia, com a ginga que serpenteia, a baladeira. Nossa, que animação, 1000%! Que Georgette, vamos axézão, cantar né? junto essa música, hein? Você está convidada já. Está Nossa, inédita, não tem claro, gravação, não tem gravação. E aí, Jo, já tá eu cantada. fiquei Nossa, coisa pensando, né? linda. E aí, vamos fazer alguma coisa com essa música. E aí hoje eu participei, eu sou jornalista também da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Eu vi aquelas mulheres sindicalistas ali hoje reunidas para dizer não à violência contra as mulheres, sabe? Para dizer que elas também querem ser presidentas de uma das centrais sindicais, que não tem nenhuma mulher que é presidenta, sabe? Umas mulheres mais veteranas, outras mais jovens, batalhando ali. Eu fiquei pensando, caramba, as pessoas, muita gente não sabe a luta dessas mulheres, sabe? Isso tem Uhum. sido muito criminalizado. Aí eu pensei, pô, que bom que a Georgette, né? E as atrizes que fizeram Guerrilheiras, né? Trouxeram à tona essas histórias, se ligaram com essas histórias, concretamente estiveram naquele lugar, sentiram aquilo, né? Acho que a gente precisa desse quente um pouco também, né, Georgette? Porque eu acho que Conhecer, né? cada vez mais, Rai, a gente precisa realmente se aliar, né? Se associar, se aliar. E às vezes, é claro que as lutas nas cidades grandes são muito importantes, só que às vezes você precisa ir, como você falou, e conhecer, né? A gente foi para estudar as guerrilheiras, né? Que eram meninas de classe média, né? Maravilhosas e tudo mais. A gente, claro, estava super ali pesquisando elas, né? Então, assim, umas mulheres foda mesmo, sabe? Que os caras, assim, só iam pro meio do mato acompanhado de uma delas, sabe? Mas puta mulher mesmo, né? Essas guerrilheiras. Mas eram na sua... Mas não, eram na sua maior parte universitárias, entende? Ou seja, classe média. Isso não tira em nada o valor da luta delas. Mas indo lá para Xambioá, por exemplo, o que a gente viu, né? Quem a gente encontrou? A gente encontrou as camponesas. As camponesas que receberam aquela turma que chegou ali, entendeu? E o exército que desce ali estupra a maior parte delas. A maior parte delas, inclusive os maridos, depois delas serem intensamente estupradas, os maridos as abandonam, porque, enfim, uma mulher violada. Então a gente também encontra com mulheres cuja vida foi rasgada pela ditadura, entende? Por essas perseguições, por esses assassinatos, né? Então tem muita mulher, tem muita história em vários lugares, vários pontos de vista. Mulheres Caramba. brancas, negras, mulheres pobres, ricas, classe média, mulheres camponesas, ribeirinhas, de povos originários, cada uma na sua situação, cada uma na sua escravidão específica, algumas com mais privilégios, como nós brancas, né? Aqui no Brasil, embora eu seja descendente libanês, eu sou considerada branca, né? Então, nós brancas, numa certa situação de privilégio em relação a outras, né? As lutas estão todas muito acirradas, né? E às vezes elas, inclusive, se entrechocam, né? Às vezes a luta feminista se choca com a luta trans, né? Por motivos, né? Questionamento de padrões.
e tudo mais, né? Às vezes as lutas se chocam muito, né? Então tem classe, aí tem gênero, aí tem raça, aí tem muita coisa sendo pleiteada, né? Tem muita, todas as lutas têm as suas especificidades, os seus pleitos, a sua justiça e o seu outro lado, né? E o outro lado, às vezes você está de um lado, às vezes está do outro, dependendo de com quem você está falando, né? Então é um tempo muito doido, onde as nossas obras, né? Elas falam com algumas pessoas de um certo jeito, falam com outras de outro jeito. E você ouve a respeito da sua obra, a sua obra é criticada, a sua obra é colocada na roda para ser discutida, né? Não é assim, a arte como um bibelô, que não, intocável, tá caindo também, né? Então é uma época muito linda, porque tudo isso a gente construiu isso. A gente sempre falou de uma arte que não fosse, né, que não fosse algo superior, mas que fosse a própria coisa, que fosse a própria razão dela mesma existir, a discussão, né? O crescimento, o diálogo entre a gente, né? Essa alegria de poder conversar, dialogar e chegar a conclusões, né? Então, essa união que a gente está sentindo agora, Rai, que eu concordo com você, pelo menos assim, de uma maneira tão efetiva, tão embasada, sabe? Com tantos livros de mulheres negras publicados, né, que vêm com uma força muito grande nos ensinando, nos revelando, né? Há 10, 15 anos atrás, eu tinha muito poucas amigos trans. Travestis ou transexuais, eu tinha 10% das minhas relações de amizade eram com pessoas negras, sabe? Então, isso tudo mudou muito, mudou em termos de número, de proximidade, de conhecer, de chegar junto, né? Da gente agir em relação a essas coisas e não mais saber dessas coisas como uma característica do Brasil. O Brasil, país racista, né? Essas coisas chegaram muito perto e estão sendo pleiteadas no nível da ação, né? E não mais no nível da vergonha, mas no nível da reparação histórica mesmo, do chegar junto e agir, né? Então, tudo isso, acho que encontrou um terreno muito propício nessa virada de milênio, né, Rai? Sabe? Toda essa força, sabe, dessas ondas que vinham vindo desde séculos atrás, né? Tem um discurso que a gente ama muito, que é o discurso da Sojourner Truth, né? Que é aquela escrava, pô, de 1800 e pouco, o final de 1700 e final, assim, sabe? Ou começo dos 1800, é uma mulher que já estava ali diante de homens brancos, falando com uma qualidade de pensamento impecável, sabe? Então, isso tudo vem vindo e essas ondas vêm empurrando a gente cada vez com mais consciência e períodos de apagamento dessas informações através das gerações, né? Mas logo isso vem à tona de novo como uma outra onda e dessa vez eu acho que irrevogável, porque eu concordo também que a gente vive numa certa bolha e que eu posso estar falando de uma parcela pequena da população, porque tem uma grande parcela vivendo em pobreza, miséria, em desinformação. Sim, mas eu acredito que essa consciência já está se irradiando de uma maneira também mais definitiva. Quando ela chega, sabe? Quando ela chega e está chegando muito embasada, muito forte, muito cheia de vida, sabe? Então, acho que o número de pessoas com a vontade de um crescimento global, sabe? De uma vida plena, é muito grande e cada vez maior. Não que seja total e nem que eu esteja acreditando numa utopia imediata, do tipo, estamos resolvidas. Não. Mas é isso que você detecta, né, dessa entrada de milênio, de século, 10 anos, 15 anos, né, atrás, essa vinda, né, irrevogável, que quem tá olhando para o mundo entra nessa onda. Quem está olhando para o mundo com alegria, com a vontade de positivar, né, entra nessa onda. Entra na onda desse concerto
em todos os sentidos, né? De consertar e de tocar, né? Esse concerto, né? Então, assim, esse sentimento é um sentimento muito forte. E ele não é uma coisa, assim, falsa, meio criança esperança, sabe? Essas campanhas de solidariedade entre Sim, mulheres sim. e tal, tal, tal. Eu acho que ela vem com força filosófica, vem com questionamento do que é ser mulher, sabe? Chutando tudo que a gente sabia até agora. Simone de Beauvoir já está na lua, sabe? Vem uma Judith Butler, vem a nossa Djamila, vem toda essa gente pensando, né? E embasando de uma maneira muito racional, lógica, né? E uma lógica do coração, uma lógica real, uma lógica de um pensamento, que se acompanha, um pensamento mediado, um pensamento histórico, né? Com fatos, com provas. Né? Esse livro da Silvia, como é o nome desse livro, todo mundo está lendo, conversando sobre ele, o Caliban e a Bruxa, por exemplo, que fala desse genocídio feminino, né? Na entrada, nessa acumulação primitiva do capital aí, né? Então, a gente está com livros em comum, a gente está lendo todo mundo Krenak, está lendo todo mundo Davi Copenaua, todo mundo ouvindo, né? Todo mundo, sabe, se inteirando juntas, das coisas. Eu sinto um movimento irrevogável, né? E a gente tem percebido mais na pele, de uma maneira contundente, no discurso, há uns 15 anos atrás, embora fosse uma realidade de manas aí há muito tempo batalhando e tal, e a gente estava nessa pegada também, só que não de uma maneira plenamente consciente. Tanto é que eu fazia Estela, né? Eu incorporava a voz de uma mulher negra sem me questionar sobre isso. Não era uma questão assim plenamente colocada, né? O racismo estrutural dominava, né? As relações e a cena até pouco tempo atrás, né? Então esse sentimento que você está tendo dessa união, dessa força que é mais concreta do que nunca, ela é mais concreta do que nunca. Acho que a gente tem razão sobre isso, sabe? Não, com certeza. Você sabe que as coisas se naturalizam, né? Assim, e às vezes a gente realmente entra, porque aquilo parece que sempre foi assim, enfim, e né? Eu lembro que teve uma vez que eu tenho um samba que eu sempre que eu cantei, eventualmente, né? E aí, uma vez eu estava numa atividade, foi um centenário do Palmeiras. A gente fez, eu tenho uma roda palestrina, né? Que eu sou uma das fundadoras. São sambistas que se reúnem, que fazem a roda, cantam sambas ali perto do Palmeiras, estádio, né? Quando deixavam a gente para lá, né? Porque agora não pode nem andar, se não tem ingresso não pode. Olha que absurdo. E aí eu lembro que eu estava lá e chegou a minha vez de cantar uma música, eu tinha até separado a música e eu comecei a cantar. Levanta, levanta, nega manhosa, deixa de ser preguiçosa, vai procurar o que fazer. Nega, deixa de fita, prepara minha marmita. Levanta, nega, vai se virar. Aí eu vendo agora, eu cantei, aí eu vi, colocaram esse vídeo em algum lugar agora, Georgette, aí eu fui ver. Aí eu falo assim, agora esse samba, eu vou mandar um samba para as mulheres. Aí eu começo a cantar essa música. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Cara, é Falei, meu louco, Deus. né? Não, tem essas. E aí, mas eu acho que também é maravilhoso a gente também identificar, né? Olhar para a gente mesmo, identificar esses tempos, né? Identificar onde é que a gente conversa, onde é que a gente ouve, onde é que a gente aprende, onde é que a gente se educa. O conhecimento é maravilhoso, né? As lutas são maravilhosas, isso é a humanidade, né? É que A você gente vê, se né, põe, Rai? A gente tá entra em numa. desconforto, mas Parece a que a gente gente. volta. Parece que a gente está numa disputa muito grande, uma disputa, a gente fica disputando para ver quem é mais interessante, para ver quem é mais inteligente, para quem tem ver quem tem uma obra mais nova, mais inovadora, para ver quem é mais amoroso, mais caridoso, para ver quem sabe, quem é mais comunista. A gente compete o tempo todo
É, essa maneira da gente se ligar, que é sempre por comparação, por competição, né, isso corrói tudo, né? A gente não consegue viver plenamente essas conexões, a gente não consegue criar essas coisas, tudo que a gente tem que criar e todas as ideias coletivas que poderiam brotar entre nós, né? Que poderiam brotar de nós, da nossa conexão mental, emocional, enfim, física, tudo que poderia brotar acaba não brotando, porque as nossas relações são todas no sentido da gente se projetar enquanto indivíduo, como uma personagem de game, como uma personalidade forte, uma máscara forte, que tenha um lugar nesse game, e não, como você disse, no lugar de aprendizado pleno. Então a gente não está no lugar de aprendizado pleno do tipo, beleza, parabéns, você é vergonhosa. Você é vergonhosa, sua atitude foi vergonhosa e você até agora teve uma atitude vergonhosa em relação a isso, uma atitude sem nenhum sentido e que fez mal para muita gente, ponto. E dorme com essa, e elabora isso, sabe? Você é uma pessoa que acredita numa coisa que não é verdade, dorme com essa, sabe? Você é uma pessoa que não é esse máximo que você pensa, você vive de acordo com padrões e regras estabelecidas há muito tempo e que são nefastos para a maior parte da população. Dorme com essa. Transforma isso. Aprende. Não, a gente precisa ficar se defendendo o tempo todo, porque a gente precisa construir essa boa personagem. Entendeu? Então eu sou uma pessoa inquestionável. Eu sou uma atriz que é considerada de esquerda, com valores humanos, você falou, né? Cheia de humanidade e tal, tal, tal. Mas eu sou uma pessoa cheia de crueldade, eu sou uma pessoa cheia de vaidade, eu sou uma pessoa cheia de orgulho, eu sou uma pessoa milindrada. Eu sou tudo isso também, eu sou uma pessoa egoísta, egocêntrica, sabe? Então, assim, de alguma maneira eu fico sempre me defendendo dessas coisas, porque as pessoas não podem muito descobrir quem eu sou, sabe? Porque de alguma maneira eu tenho que ser essa atriz coerente, eu tenho que ser essa pessoa que pensa, sabe, politicamente, né, que está conectada com o seu tempo. Eu sou isso também, sabe? Eu sou isso também. Agora, a parada toda é que eu teria que abrir mão de querer ser melhor que alguém, sabe? De querer que o meu nome ao ser dito fosse alguma coisa, sabe? Eu teria que abrir mão disso, sabe? Que meu nome representasse qualquer coisa além de uma humana errante, né? Uma pessoa que está em aprendizado, querendo ser algo, acreditando em coisas e indo em direção a essas coisas, mas não necessariamente sendo plenamente essas coisas. Então, assim, essa cultura da imagem, e não no melhor sentido da imagem, né? Da manipulação da imagem, né? Daquilo que se projeta, mas não é. A imagem que esconde, que disfarça, né? Esse culto à imagem das redes sociais, do pensamento curto e papapá, isso tudo acirra esse comportamento capitalista mesmo, né? Porque é um capital, você acumula coisas, né, para você, acumula estrelinhas, joguinhos, curtidas, papapá, e também capital, né? Então a gente acumula e a gente só pode acumular se comparando, sendo melhor. Você vai ganhar em relação a quem? Tem sempre um em relação a, né? Então eu tenho que ganhar mais em relação a você, eu tenho que ser melhor em relação a você, para o meu salário ser maior. É sempre uma ideia de competitividade, não tem como fugir, né? Então, assim, essa mania que a gente tem de tentar ser alguma coisa fechada e boa, né? Em vez de ser o que é possível ser a cada momento e da melhor maneira possível, sabe? Da maneira como se pode ser a cada momento, em construção eterna, né? Em construção momentânea, levando na cabeça quando tem que levar, e como você disse, aprendendo. É uma glória a gente estar aqui, né? Para aprender, para levar na cabeça. Então, esse sistema, acho que é tão cruel quanto a miséria, né? A miséria física, a miséria mesmo, né? Não sei se tão cruel, porque realmente não tem o que comer, deve ser terrível, né?
Nossa, caí. Não deve ter nada tão ruim quanto, né, não comer. Mas também essa falta de alimento, essa falta de entendimento, sabe? E o entendimento da vida como uma competição eterna, isso nos joga num buraco muito fundo, né? Muito sem saída, porque é impossível ser feliz diante disso, né? É impossível qualquer vislumbre de momentos felizes se você está o tempo todo em comparação e não em festa, em junção, em união, em agrupamento, né? Isso mesmo, Georgette. Eu te conheci, inclusive, em agrupamento ali. Eu te conheci na São Jorge. Ali vocês estavam no Boracéia, né, fazendo aquela pesquisa, né, lá no Espaço Cuca. Eu te conheci ali numa oficina que eu até fiz, você, Tininha, Carlota, né? Amor, é verdade. E aí vocês eram. Nossa, eu de cara já gostei demais de ti, do teu gestual, das coisas que você dizia, né? Dos espetáculos Ai. da Companhia São Jorge, né? Dessa. Exatamente disso que você está falando, né? Essa coisa do aprendizado, do chegar e se dar com uma realidade que não é a realidade da bolha da gente. Eu também nunca passei fome, né? Eu não sei, né? Eu sou parda, mas eu sou mais clara, então eu posso dizer também que tenho o privilégio de não ter uma pele mais escura, né? Então, a gente, quem tá de cara dia a dia e vive essa realidade, né? Às vezes a gente chega achando que a gente vai abafar, porque nós vamos fazer uma super oficina, vai ter um espetáculo incrível. Eu provei isso no Céu Irapuru. Falei, nossa, vai ser lindo aqui, vão vir várias peças, pessoal, vou fazendo a coordenação de gestão de projetos, a galera vai vir, a população vai vir, não é ninguém. Então eu queria até te perguntar um pouco, né, sobre esse primeiro, aquele tempo ali, né, aquele contato com o povo, né, com as classes populares, com homens e mulheres em situação de rua, de vulnerabilidade, né, os carrinheiros, né? E a São Jorge também, como é que tá nessa pandemia? Porque são duas perguntas em uma, dois em um. Então, me formula a primeira. Como foi aquele encontro de um grupo de atrizes, atores, né, que iam levar como se fosse um produto, né, como levar sua arte e se depararam com uma realidade de vulnerabilidade Você social, está falando do albergue, você está falando das Bastianas, do né? albergue da Tá. Bastianas, isso. Ah, bicho, foi o ó, né? A gente precisa fazer 7.000 lives para conversar sobre Bastianas, né? Porque foi isso, né? A gente fazia teatro, um grupo nascido dentro da faculdade, dentro da USP, e a gente falando sobre a pobreza, num credor da Fazenda Nacional, do Porto Santo, Biderman e os incendiários, né? Então a gente montando e falando sobre as relações de classe, né? E aí a gente cai dentro de um albergue. A gente resolveu ir conhecer os pobres, né? Como Santa Joana dos Matadouros, do Brest, né? E é claro que chegando lá, a gente conheceu, né? E a gente se deparou com essa tal de luta de classe, onde você tem os seus 6 pares de meia em casa e você chega lá e as pessoas vão para sua fogueira, que está ali montada para peça, mas as pessoas vão ali para a fogueira porque está frio e as pessoas não têm meia, entendeu? Com 1000 interrupções sérias, do tipo, vocês fazem todo dia a mesma coisa aqui, vocês ganham dinheiro para fazer todo dia a mesma coisa? Pelo menos na novela é cada dia uma coisa diferente. Vocês fazem a mesma coisa todo dia, vocês ganham dinheiro para isso e a gente não tem feijão. A gente só come arroz sem feijão e então a cultura tá roubando o feijão do nosso arroz, entendeu? Uhum. Então a gente se deparou com muita questão. A gente entrava com o carrinho lá dentro, tudo bem, era o Fiat Mille, mas não interessa, é um carro dentro do albergue, você desce para fazer seu teatro. E o seu teatro tem a ver com uma pesquisa ou com estar junto daquelas pessoas. Foi muita coisa. A gente entendeu o que era se apropriar de coisas que não deviam estar com a gente, sabe?
A gente entendeu que era simplesmente estar presente ali, ponto, sem pegar nada de ninguém, e simplesmente estar e deixar que aquilo tudo se expressasse. Foi um espetáculo todo difícil de fazer. Um espetáculo o famoso divisor de águas, tanto na vida da gente quanto na vida da São Jorge, né? A São Jorge, na pandemia, ela já estava um pouco paradinha enquanto grupo, embora o infantil da São Jorge continue, São Jorge Menino. Mas a gente estava... Eu mudei para o Rio de Janeiro, Mariana Ceni mudou para Berlim, e a companhia foi um pouco rodando em torno desse infantil e não pensou, não se reuniu. A gente precisou desse tempo, eu acho, inclusive para se rever. Agora que a gente está com um projeto aprovado na Aldir e que a gente vai estudar o trajeto da Jurema Sagrada no Nordeste. E então, assim, a gente está super animados, porque nós vamos retomar depois de alguns anos, para mim, alguns anos, vamos retomar esse grupo, porque a gente nunca deixou de sentir como uma família, literalmente uma família, que é uma coisa linda que esses grupos têm, né? Você faz esses amigos que são, como eu falei, né, tem uma corrente sanguínea mesmo rolando, né? Essa corrente que, no nosso caso, é esse início de vida na arte, né? As primeiras loucuras, né? E parece que certas coisas eu só consigo fazer com a São Jorge mesmo. E a gente sente isso muito claramente, sabe? Que algumas coisas, um certo humor, uma certa pataquada, uma certa musicalidade, uma certa loucurinha, a gente só consegue entre a gente por ter sido talvez o berço das nossas experiências, sabe? Então é isso, a gente acho que vai voltar a trampar agora. E acho que foi super saudável essa parada, a gente nunca teve um apego ao pra sempre, a gente sempre entendeu também que essa história de casamento pra sempre, se tiver legal, se não tiver legal, a gente dá uma separada e volta depois, sabe? E sai por aí um pouquinho. Então, a São Jorge está nesse pé, e Bastianas foi isso, foi um início de percepção da complexidade da luta de classe, sabe? Do tamanho da complexidade, que não é só uma questão de aproximação, mas uma questão de mudança radical de estrutura social mesmo. Que não basta você estar ali ajudando, levando coisas, tirando coisas, fazendo obras a partir de. Não, as pessoas estão ali e pleiteiam uma vida melhor. Né? E a sua obra, é claro que pode contribuir com isso, mas o limite entre contribuir realmente e ser uma passagem patética é um limite tênue, sabe? Entre ser um espetáculozinho teatral que você faz ali a partir de uma vivência superficial, sem entender a dimensão dessa pobreza, a dimensão do não ter, a dimensão de não ter o mínimo, sabe? E isso significava meia comida, né? Significava várias coisas muito fundamentais. Então a gente passou por lá, foram acho que 4 anos ao todo, 1 ano e meio no Canindé, mais 2 anos e meio no Boracéia, e a gente tem relações que duram até hoje com essas pessoas, mas em algum lugar a gente, tanto no positivo quanto no negativo, houve aprendizado. No negativo foi esse patético que eu digo, né? Esse teatro que chega, né? E chega com princípios, e chega com jeitos, e chega branco, né? E chega, embora tenha Carlota e Valtão, né? Então chega branco não no sentido de cor de pele, porque a gente, Valtão e Carlota sempre foram pilares assim da São Jorge, mas com pensamento de alguma maneira colonizado em relação ao teatro, em relação aos saberes, em relação ao conhecimento, em relação, portanto, ao fazer teatral e ao pensar teatro. E lá a gente tem essa quebra muito grande. Né? Tem essa quebra muito grande em todos os sentidos. E também foi a primeira vez que eu não dirigia São Jorge. Então, a gente, além de tudo, entra lá no albergue. Eu sei que isso é uma coisa que não interessa, mas fez diferença pra gente naquele momento. Era o espetáculo onde eu estava saindo da direção, entrando num elenco, Luiz Mármora dirigindo pela primeira vez. Então, além de tudo, a gente teve também as nossas pequenas disputas de poder, as nossas trocas de poder, né, dentro da São Jorge, né? E a partir daí, a São Jorge passou a ser um lugar onde todo mundo dirige e todo mundo toma também essa função da direção e outras, né?
Depois o Rogerinho dirigiu muito a São Jorge, a Patrícia Gifford dirigiu a São Jorge, a gente fez direção coletiva, a gente sempre compartilhou a partir daí muito, né? Os 2 primeiros espetáculos eu dirigi, os 3 primeiros, e depois essa vocação da São Jorge de ser um grupo de atores ou de artistas que podem ocupar a função que bem entendem, passa a ser real, né, a partir de Bastianas. Mas foi isso. Ai, que bom. Bom, a gente está acabando a nossa live, mas eu não posso deixar de te perguntar uma coisa que é muito importante, e acaba emendando, né? Você vê, uma coisa emenda na outra, inclusive, por falar em Lei Aldir Blanc, né? Tem um processo forte, né, de mobilização para ser prorrogada a Lei Aldir Blanc, que teve muitos problemas em muitos lugares, inclusive em São Paulo, um processo um tanto com uma falta de transparência. Participei de um fórum aí, então a gente espera que a lei ela realmente seja prorrogada, mas que o processo seja mais transparente, com mais sensibilidade, com mais presença imediata, que realmente seja uma lei emergencial, né? Exatamente. Tem muita luta, todos os editais têm saído com distorções. Esse ano inteiro foi uma luta pelo PROAC, pela Aldir e tudo mais, porque parece que sempre algum tipo de falta de transparência ou de dificuldade, né? Hoje em dia tudo é feito pela internet. Então antes a gente escrevia ali na folha e pregava nossas figuras e mandava aquele monte de papel, né? Mas você tinha algum controle do que você fazia. Hoje em dia você tem que preencher um formulário, né? E você não sabe muito como entrar naquilo, que código, que merda. Você tem que ter um CNPJ, você tem que ser uma empresa, você tem que ser uma pessoa jurídica, você tem que. E você não pode. E tem 1000 boicotes à situação de cooperativa, né? Então a cooperativa tem um CNPJ só, mas né, muitos grupos. Então existe uma luta em relação a isso também, da cooperativa ser reconhecida como um órgão que tem um CNPJ, mas abriga grupos diferentes. Então essas lutas são infinitas e não foi diferente com a Aldir. Então, com certeza, todo mundo tem que ser contemplado, essa Aldir tem que ser prorrogada, enfim, essas lutas a gente tem que acompanhar de perto e fazer um auê, não deixar passar, né? E todo mundo se manifestar, os que foram contemplados inclusive, né? A gente ter essa coragem de lutar por um todo nesse momento, né? Com certeza, Rai. Exatamente, Georgette. Eu fico pensando aqui, depois que você falou, né, da luta de classes, né, de como um grupo de atores olhava para isso. Aí eu me lembrei do seguinte: estava eu, um dia desses, ouvindo algumas coisas no Spotify, como eu me deparo com um disco de Georgette Fadel, um grito solto no ar. Eu falei, como? Este disco saiu, eu só estou sabendo agora. Me senti arrasada. Isso é obra de quem? Isso é obra do maravilhoso Heron Coelho. Entende? Heron Coelho que fica me caçando. Heron Coelho me fez fazer Gota d'Água, sabe? Então o Heron, ele é muito bom, um cara que todo mundo tem que conhecer. Heronzão me catou porque a gente tinha cantado algumas coisas do Guarnieri em algum projeto dele. E aí a gente acabou gravando essas músicas maravilhosas, algumas até hoje muito questionáveis, como por exemplo, se a mão livre do negro tocar na onça, o que é que vai nascer? Vai nascer tapete pra gente, tal, tal, tal. Tem umas abordagens da negritude, da escravidão e tudo mais que são coisas para serem revistas na obra do Guarnieri, né? Mas, de uma maneira geral, uma obra muito consciente, muito potente, né? E tem no Spotify, com a minha vozinha, que de vez em quando a gente ouve e fala, meu Deus, por que uma cantora não gravou isso aqui, né? Mas tá lá, entende? Tá lá tentando, né? Tá lá tentando cantar. É maravilhoso. Procurem no Spotify, Georgette Fadel cantando Um Grito Solto no Ar. São músicas de Gianfrancesco Guarnieri e parceiros, entre eles Toquinho, né, Edu Lobo. É muito bonito e Georgette está cantando lindamente. E é muito bacana ver isso, né, porque é sempre perigoso, assim, às vezes até meio cafona a gente ficar tentando fazer essas pontes, mas não tem como não fazer.
porque o Gianfrancesco era um homem muito do presente dele, era esse homem que tinha muita relação com o povo, né? Tanto que a primeira frase, né, do CD, que ele fala, né, que ele nunca se desligou da vida e nem se desligou do povo. Minha cabeça e coração sempre estiveram ao lado do povo, não por demagogia, né, mas por profundo amor. Então, Isso. ele compreendeu muito, né, Georgette, essa maneira de lutar, essa maneira como um ator luta pelo seu povo, pelo seu país, de onde ele sai do seu lugar e encontra aquela realidade, tenta dar a sua contribuição de maneira não fake, mas de maneira verdadeira, sincera, né, visceral. Sim. O Arena foi uma das manifestações assim desse teatro que ficou para a história, porque muitos teatros foram apagados, né? A gente sabe muito pouco do teatro de revista, né, de um teatro às vezes mais popular que acontecia, mas enfim, o teatro de arena, com certeza, do teatro que fica na história do teatro brasileiro, é um polo de consciência, né? É um polo de investigação, de luta de consciência. Então, o Guarnieri faz parte dessa composição, dessa dramaturgia épica, né? Desse pensamento do qual somos herdeiros até hoje, né? Então, é um teatro que, dos que ficaram registrados historicamente, com força, com detalhamento e tudo mais, gerou uma reflexão que se estende até hoje e tem herdeiros até hoje nesse interesse pelo outro, nesse interesse pela sociedade mais justa, né? Nesse interesse e ação com as limitações históricas e limitações de percepção históricas mesmo, que a gente hoje em dia já tem uma outra, por exemplo, né? Mas na medida do possível ali, né? O Arena é algo que nos soa muito positivo enquanto experiência dramaturgica, enquanto experiência de luta, de público e tudo mais, né? Então é uma honra ter gravado as músicas do Guarnieri. E tem muita música linda, que é música de meio de peça, e que são músicas maravilhosas no sentido musical mesmo, sambas maravilhosos, um tango maravilhoso que, né, uma viúva canta ali, papapá. Então, voz de personagem é muito legal, né? E o Estela do Patrocínio, comigo cantando, o CD também tá no Spotify, e a gente logo vai colocar as outras coisas, talvez do Ney e das meninas, das grandes atrizes Mayuse e Nilceia Vicente, Mayuse Tulani e Nilceia Vicente. Eu assisti, viu? Domingo. Você assistiu, né, safadinha? Estava lá. Imperdível, imperdível. Isso vai Perdi. ser incrível mesmo. Foi demais. Georgette, e agora, será que você não dá canta uma coisinha pra gente ouvir você? O que você quer que eu cante? Olha, será que... Não chuta alto. Olha, eu achei tão bonito você cantando o Paneguinho. Posso pedir? Você canta? Ai, gente, será que eu vou lembrar? Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, vixe, que coisa mais linda. Upa, neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Corre, neguinho, e me abraça. Corre e me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, ziquezira posso tirar, valentia posso emprestar, mas liberdade só posso esperar. O começo foi ruim demais, hein? Não, que isso, é assim mesmo, foi lindo. É muito linda a sua gravação, porque você é danada, viu? Pô, você fala a música que a Elis Regina gravou, meu, alguém vai gravar. Chega lá, é uma versão muito boa. Eu adorei essa versão. Georgette, eu te agradeço muito, muito, fiquei muito feliz. Né? Eu não sei se você sabe, eu te falei que eu tô aqui em Belém, né? Eita! Tô aqui, minha família tá aqui, tá todo mundo assistindo. E eles Que delícia!
toda Que quinta. bom, Rai, que você está por aí, mas você está por aí pandemia ou você está por aí? Ponto. Não, não, eu vim aqui ver meus pais, porque né, a gente fica tão fragilizado, preocupado. E aí eu vim ficar o final de ano com eles. No início de janeiro eu tô de volta, né? Rai, só começou a sua história na política, né? Vamos Opa, batalhar aí, hein? com Você e Carlota certeza. Joaquina. Você e Carlota Joaquina juntas, candidatura coletiva na próxima, meu amor. Nós estamos juntas, né? Eu fiquei sabendo um mês antes da eleição que a Carlota era candidata. Falei, gente, eu não sabia. Bora! Você entendeu? É isso aí. Vamos Ô, comemorar. querida, Estamos vamos avançando sim. muito. Olha, um beijo e vou deixar aqui também um beijo para o nosso querido Ney Mesquita, que está sempre com a gente, ator, cantor, bonequeiro, um baú de preciosidades, de sambas, de samba enredo, de ritmos brasileiros. Esse homem que vai Sim. fazer aniversário amanhã, né? É um homem que influenciou muito a minha vida, foi um amigo meu, vivi com ele de perto, né? Era espantoso viver, né? Assim, sua amizade era difícil também, porque é isso mesmo, nós somos assim também mesmo. Mas aí Lincoln Antônio, que é esse gênio, né? Que eu tenho uma puta sorte de ser meu amigo também, é seu super amigo, parceiro. É, Sim. fez junto com Walter Garcia uma música que é o Batuque pra Ney, que Hum. é uma música, aí eu vou terminar cantarolando essa, que é cantou violão, tambor gritou, cadê Ney Mesquita? Alguém versou, nem sabia, fez de um vazio, luz, cenário e coxia. Não, outra voz se ergueu quando Ney nasceu, era um ancião. Foi crescendo ao ficar menor, mês que vem já fará menos 100 e há de cantar sambas pra gente brincar. Valsa, sereste, ciranda, jongo de canto e de amor. Chora o piano na roda, roda de morte e de amor. Salve Ney Mesquita, esse nosso saci. Salve! Salve, Ney! Somos todos herdeiros, graças a Deus, dessa chama. Georgette, salve você Obrigada, também. Rai. Obrigada Saúde para você, meu amor, para sua família, para todas você nós, todos nós, também. viu? Obrigada por esses papos todos. A gente se vê logo, gente. Um beijo, minha querida. Oh, Um querida. beijo. Tchau, gente amada. Gente, muito obrigada. Poxa, muitos amigos bacanas aqui. Eu vou puxar aqui para tentar agradecer vocês. Obrigada, Angelina, Renata Preta, tô vendo aqui, Aninha Batucada. Eu vi que entrou também a Tita, do Célia Helena. Não sei se a Yaya também tá por aqui. Ah, Aninha, que legal que você veio. Heron estava aqui. Salve, Heron, que maravilha. Olha, gente, muito obrigada. Paulo, meu amor, Angelina. Ah, um beijo a todos vocês. Vamos comemorar, né, a presença de Ney Mesquita sempre entre a gente. Um beijo grande, um beijão, Lincoln.